Esta é a primeira aula do módulo 1 da disciplina Físico-Química da Geologia. Nesta primeira aula, estudaremos a primeira lei da termodinâmica, os conceitos de trabalho e calor, faremos alguns exercícios para sistemas isotérmicos, isobáricos e isocóricos, estudaremos algumas das funções termodinâmicas e o conceito de processo adiabático. Para estudar a fisicoquímica, precisamos entender os fundamentos da termodinâmica, e é por isso que nós, nesta aula e nas aulas seguintes do módulo 1 e do módulo 2, estudaremos os fundamentos da termodinâmica. Dessa forma, conseguiremos compreender a fisicoquímica e, entendendo a fisicoquímica, será possível entender os temas que mais interessam a vocês, que são equilíbrio de fases e a datação geológica ou, eventualmente, datação arqueológica. Então, precisamos, inicialmente, responder o que é termodinâmica. A termodinâmica é uma ciência que estuda as leis que governam a conversão de energia térmica em energia mecânica, elétrica e outras formas de energia. Ou seja, basicamente, a termodinâmica estuda as trocas de energia. E nesta disciplina, nós faremos uma simplificação desse problema e estudaremos apenas as trocas de energia correspondentes à energia mecânica, referida a processos de expansão e compressão de gases, e o calor, que também é uma forma de energia. É também uma ciência macroscópica. Então, é uma ciência que trabalha com propriedades macroscópicas, como são a pressão, temperatura e volume. Ou seja, todos os exemplos que nós daremos serão, em geral, exemplos macroscópicos. E trabalharemos muito com o conceito de gás ideal, pelo menos nos primeiros módulos, porque isso nos permitirá compreender de uma forma um pouco mais simples os conceitos da termodinâmica. Depois, então, nós poderemos usar esses conceitos nos exemplos que mais interessam a vocês, que são sistemas condensados. Na primeira parte da disciplina, nós vamos estudar a primeira lei da termodinâmica, os conceitos de trabalho, calor, energia interna e entalpia. Nessa primeira parte também estudaremos a segunda lei da termodinâmica e o conceito de entropia. Finalmente, daremos o enunciado da terceira lei da termodinâmica e falaremos do conceito de entropias absolutas, para finalmente chegar à energia livre de Gibbs. Com esse conceito de energia livre de Gibbs, nós poderemos estudar a segunda parte da disciplina, equilíbrio de fases, interpretar os diagramas de fases, explicar o que é esse equilíbrio químico e estudar alguns conceitos de cinética química aplicados à datação geológica e datação arqueológica. Então, nesta primeira aula, veremos apenas essa parte que está marcada em vermelho. A primeira lei da termodinâmica e os conceitos de calor, trabalho, energia interna e entalpia. Para fazer isso, nós precisamos lembrar o conceito de gás ideal, que foi aprendido
anteriormente por vocês, seja no ensino médio ou seja na disciplina de Química. E nessa época devem ter explicado a vocês que um gás ideal é um gás que verifica as equações chamadas equações dos gases ideais, da qual a mais completa, a que inclui todas as variáveis, é V, onde P é pressão, V volume, igual a nRT, onde N é o número de moles, T é a temperatura e R é a constante dos gases. A constante dos gases tem o valor de 0,08206, quando está escrita em unidades de litro, atmosfera sobre grau Kelvin, mol. Quando nós usamos ela em unidades de joules, dividido Kelvin, mol, o seu valor é 8,314. Nos próximos exemplos, nós vamos a entender claramente quando devemos usar as unidades de litro atm sobre Kelvin, mol, e quando devemos usar as unidades de joule sobre Kelvin, mol. A partir da equação geral dos gases ideais, podemos ver os casos particulares, né? O caso de temperatura e número de moles constante, que dão que a pressão vezes o volume é uma constante, ou como também se fala, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. A pressão e número de moles constante, podemos ver que o volume dividido a temperatura é uma constante. E também podemos observar que o volume é proporcional, né, ao número de moles e à temperatura, inversamente proporcional à pressão, e que, então, o volume é proporcional ao número de moles, à pressão e temperatura constantes. Ou seja, se P e T são constantes, o volume depende apenas do número de moles. Isso se chama a lei de Avogadro. Desde o ponto de vista do significado físico de um gás ideal é um gás que, como seu nome indica, não existe na verdade, mas tem gases que se aproximam ao comportamento ideal. Isso são gases para os quais a distância entre as moléculas é suficientemente grande para não ter uma interação entre as moléculas. E as moléculas se irão comportar como esferas rígidas que não interagem. Para todos os exemplos que nós consideraremos nesta disciplina, iremos assumir que o gás tem comportamento de gás ideal, ou seja, que cumpre a equação P vezes V igual a N vezes R vezes T. É bastante útil ao estudar o conceito de trabalho e de mudanças de energia, fazer uma figura de pressão em função de volume para o gás ideal. Ela resulta em esta isoterma, indicada na cor azul, que corresponde aos diferentes valores de pressão e de volume que correspondem à mesma temperatura. Todos os pontos acima da curva azul têm a mesma temperatura.
Esta figura es la misma que esta, solo que aquí estamos mostrando do lado diferentes isotermas, o sea, diferentes valores de temperatura, siendo que aquí T1 es o menor, CO2 y T3 es a maior temperatura. Lembrando isso, então vamos passar ao conceito de trabalho. E conforme vocês tinham estudado na física, trabalho pode ser definido como força vezes distância, sendo que essa força é massa vezes aceleração. Nós vamos usar um sinal negativo no trabalho, como é feito em todos os livros de físico-química moderna, porque usando esse sinal, o trabalho irá ter valores quanto a seu sinal que são consistentes com a interpretação física que nós daremos a esse sistema, e isso será visto nos próximos slides. De momento, vocês só percebam que foi escolhido definir o trabalho como menos massa vezes aceleração vezes distância. Nós vamos substituir pelos símbolos M para massa, G para aceleração e H2 menos H1 para a distância. E então substituímos H2 menos H1 por delta H. E tentaremos aplicar isso a este exemplo da expansão de um gás ideal. O sistema inicialmente se encontra nesta situação, gás a uma temperatura inicial, pressão inicial, volume inicial. Esse gás está em um recipiente fechado, de forma que o número de moles se mantém, mas tem um êmbolo móvel que pode ser mudado de posição. Então, se eu diminuo ligeiramente a pressão externa sobre esse êmbolo, eu poderei expandir o gás a ter outra temperatura, outra pressão e outro volume, no caso geral. Então, nós aplicaremos essa equação de trabalho para esse caso, e então nós tentaremos colocar essa equação em uma forma mais conveniente para nós. Não esqueçam que G, a aceleração, é a aceleração devida à gravidade. Não fica muito agradável para nós trabalhar a equação dessa forma. Então, vamos lembrar que a pressão externa oposta agindo sobre o gás é igual a M massa vezes G, aceleração, dividido a área sobre a qual essa pressão é aplicada. Então, nós podemos substituir mg por pressão externa vezes área. E dessa forma, essa equação resulta em uma forma muito mais adequada para o cálculo do trabalho de expansão e compressão do gás, porque área vezes distância é um volume. Então, essa equação fica trabalho igual a menos a pressão, sendo que essa pressão é a pressão externa aplicada sobre o gás, vezes ΔB, no caso geral e no caso que essa pressão seja constante. Agora, nós vamos observar, a partir dessa equação a que tínhamos chegado, que nem sempre a pressão irá mudar
de uma forma gradual ou será constante. Então, nós teremos que colocar essa equação na forma de uma integral. Será a integral de menos P externa diferencial V, sendo que essa integração é feita entre V1 e V2, o volume inicial e o volume final. Esses símbolos V1 e V2, se vocês acharem mais confortável, podem ser substituídos por volume inicial e volume final, ou qualquer outra nomenclatura apropriada. Bem, então temos essa equação geral, independente de como a pressão foi mudada, que nos dá que o trabalho é menos a integral da pressão externa diferencial V. Porém, nós precisamos fazer a diferença entre um processo irreversível e um processo reversível. No caso de um processo reversível, a diferença entre a pressão interna e a pressão externa é apenas um diferencial. Ou seja, essa pressão vai sendo mudada em forma gradual e lenta. Então, nós podemos substituir pressão externa por a pressão interna e o diferencial P, certo? Ou seja, passaremos esta pressão para aqui e essa pressão interna ficará pressão interna menos diferencial P ou irá ficar mais, dependendo de qual seja a diferença de pressão, se positiva ou negativa, igual à pressão externa. Em outras palavras, a pressão interna e externa serão quase iguais, irão apenas ser diferentes em um diferencial de pressão. De forma que eu consigo escrever essa equação no lugar de pressão externa, escrever pressão interna menos diferencial P, lembrando que esse diferencial poderá se referir a aumentar a pressão para comprimir o gás ou diminuir a pressão para expandir o gás. Seja como for a integral de diferencial P diferencial V, irá ser zero. Portanto, eu posso desconsiderar isto e ficará apenas que o trabalho é menos a integral da pressão interna diferencial V, onde a pressão interna é a pressão do gás e não preciso colocar o subíndice interna, porque desde o momento que eu escrevo pressão, a letrinha P, todos sabem que estou me referindo à pressão do gás. Então, esta equação, na qual a pressão externa foi substituída pela pressão interna, pode ser usada apenas para um processo reversível. Então, entanto, esta aqui, essa equação genérica, onde a pressão é a pressão externa e que necessariamente tem que ser usada para um processo irreversível, que é um processo onde não se verifica esta condição. Lembrando isso, então vamos analisar o que acontece quando o gás experimenta uma expansão. Se o gás experimenta uma expansão, se experimenta um aumento de volume,
Este termo será positivo, que está dentro da integral. Portanto, menos vezes mais dará menos e o trabalho será negativo. Ao contrário, se o gás experimenta uma diminuição de volume, então, esse termo que está dentro do sinal de integral será negativo. Menos vezes menos dá mais. O trabalho de compressão tem sinal mais, é um valor positivo. Bom, a melhor forma de aprender em físico-química é fazer exemplos, certo? Então, o primeiro exemplo que nós faremos é a expansão reversível à pressão interna constante. É um caso bastante simples e isso que se chama processo isobárico, porque a pressão é constante. Vamos fazer o exemplo de um mol que se comporta como um mol de gás ideal e que é expandido a pressão constante num processo reversível entre um estado inicial A e um estado final B, ou seja, um volume A e um volume B, no qual a mudança de temperatura é o estado inicial, que corresponde ao volume A, tem uma temperatura de 273 Kelvin, e o estado final, que corresponde ao volume B, tem uma temperatura de 546 Kelvin. É pedido calcular o trabalho. Vamos observar isso em uma figura, ou seja, uma figura da transformação isobárica, ou seja, uma transformação a pressão constante. Se eu faço os eixos pressão, volume, a pressão se mantém constante, o volume aumenta do volume A para o volume B. Este ponto A corresponde à temperatura inicial, 273 Kelvin. Este ponto B corresponde à temperatura final, 546 Kelvin. Ou seja, o gás a pressão constante passa do volume A e 273 Kelvin ao volume B e 546 Kelvin. Colocando isso em equações, eu lembro que como é um processo reversível, a pressão externa pode ser substituída pela pressão interna. E como a pressão é uma constante, pode ser tirada do sinal integral. Então, apenas fica a diferencial V dentro do sinal integral. E a integral do diferencial V é delta V. Posso também olhar a equação dos gases ideais e me lembrar que P vezes V é igual a nRT. Portanto, menos P delta V, menos P delta V será igual a menos NR, porque são duas constantes, o número de moles é constante, vezes o delta T, porque a temperatura está mudando. Ou seja, o trabalho pode ser calculado para esse caso isobárico reversível como menos P delta B ou menos P vezes volume B menos volume A, sendo que A é o volume inicial e B é o volume final, ou como menos NR delta T, onde delta T é a temperatura
temperatura final menos a temperatura inicial. E neste caso foi dado o dado de temperatura, então é mais confortável usar a segunda equação. E aqui vamos ver o problema das unidades. O número de moles certamente tem unidades de mol. A constante R nós usaremos nas unidades de Joule sobre Kelvin mol, porque são as unidades mais convenientes para expressar trabalho, calor e energia. Se nós colocamos a constante R como 0,082 atm litros sobre Kelvin mol, está certo, é o valor de R, mas o trabalho irá sair em unidades de atm litro, que são unidades muito desconfortáveis para expressar e informar o valor do trabalho. Então, sempre que nós estamos calculando trabalho, calor e as formas de energia, que estudaremos logo, usaremos R em unidades de Joule sobre Kelvin mol. Ou seja, sempre que estamos calculando trabalho, calor ou energia, usaremos R como 8,314 joules sobre Kelvin mol. E a temperatura sempre será usada em graus Kelvin, de forma então que esse trabalho resulta em um número negativo, porque é trabalho de expansão, o volume aumentou, e fica em unidades de joules. O seguinte exemplo é o exercício 2, onde estudaremos a expansão isotérmica de um gás que se comporta como um gás ideal. E sendo que o gás passa do volume inicial, 22,4 litros, e vai para o volume final, 44,8 litros. A temperatura não muda, a temperatura se mantém constante. Se mantém constante porque foi indicado que o processo era isotérmico. E foi indicado também que é um processo isotérmico reversível. Portanto, o processo acontece desta forma. Temos o eixo, pressão, volume. O gás passa deste estado inicial A, que corresponde a 22,4 litros, e uma dada pressão, ao estado B, que corresponde a 44,8 litros e uma pressão menor. O gás experimentou uma expansão, porém, a temperatura não mudou. O trabalho que o gás experimenta é a área embaixo desta curva azul. É o que está tudo aqui pintado na cor azul, sendo que ele é negativo porque é um trabalho de expansão. Como calculamos isso? Novamente escrevemos a equação original, menos integral de P externa diferencial V. Por ser reversível, eu posso substituir pressão externa por pressão interna. E por ser um gás ideal, eu posso substituir pressão interna por nRT sobre V, sendo que N é uma constante, R é uma constante, temperatura se manteve constante porque é um processo isotérmico. Então, eu posso tirar fora do sinal de integral nRT. E fica apenas a integral de diferencial V
sobre V. Como se resolve isso? Esta parte constante está aqui, nRT. E qual é a integral de diferencial V dividido V? A integral é logaritmo de volume final dividido volume inicial. Ou seja, faço primeiro o quociente e depois o logaritmo. Coloco novamente os dados do exercício e novamente lembro que tenho que usar R em unidades de Joule sobre Kelvin mol, aqui, 8,314 Joule sobre Kelvin mol, porque estou calculando trabalho, que é uma forma de energia. Novamente lembro que a temperatura tem que estar em graus Kelvin. Faço o quociente entre os dois volumes, que claramente tem que estar nas mesmas unidades, e tiro o logaritmo. Fica novamente um valor negativo, porque foi um trabalho de expansão. Mas vamos lembrar que da mesma forma que eu consegui fazer a expansão de A para B, eu poderia fazer exatamente o mesmo ao contrário, a compressão de B para A. E é isso o que vamos ver no próximo exercício. Vamos comprimir o gás desde o estado B ao estado A, ou seja, voltar ao mesmo estado do processo anterior, ao estado inicial do processo anterior. Vejam que todas as equações irão valer porque o sistema é um sistema isotérmico reversível. Qual será a única diferença? A única diferença é que agora o estado final é volume de 22,4 e o estado inicial é volume de 44,8. Tudo o outro é igual. Como a única coisa que fizemos foi invertir o logaritmo, o único que aconteceu foi que o sinal foi invertido. Então, os trabalhos são iguais, mas com sinal contrário. Finalmente, vamos estudar o caso de volume constante. Esse é um caso muito particular e muito fácil. E nós podemos ir desde este estado final e passar para um valor de pressão maior, ou ao contrário, podemos passar de uma pressão maior para uma pressão menor. Mas não importa o que vai acontecer. Por quê? Porque o trabalho é menos P externa diferencial V. Se o volume não mudou, este termo é zero. Então, o trabalho de expansão ou compressão, não importa se a pressão mudou para mais ou para menos, se o volume for o mesmo, se for o volume constante, será zero. Vejam que a temperatura mudou. Aqui passa uma isoterma e aqui passa outra. Se o volume não mudou e mudou a pressão, necessariamente a temperatura tem que mudar, porque sempre tem que ser respeitada a equação PV igual a nRT. Bem, agora vamos estudar a outra variável, a outra função, que é o calor. Calor é a transferência de energia entre dois corpos que estão a temperaturas diferentes. E a energia sempre é transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio. E o calor é definido dessa forma. O calor é igual à massa
de material que está fazendo a transferência de energia, vezes a diferença de temperatura entre o corpo mais frio e o corpo mais quente, vezes uma constante, que é chamada de calor específico, é o calor por unidade de massa, e que depende do material do qual está sendo fabricado, no qual é fabricado, o material ao que corresponde essa experiência que nós estamos fazendo de compressão ou expansão. Para nosso caso, vai ser sempre compressão e expansão de gases ideais, e nós, então, vamos preferir não trabalhar com massa e trabalhar com número de moles. Então, no lugar de usar o calor específico, usaremos a capacidade calorífica molar ou capacidade calorífica por mol. E, como verão nos exercícios, usaremos um valor médio para todos os gases, para evitar que vocês precisem procurar o valor de calor específico ou de capacidade calorífica molar para cada exercício que está sendo feito. Então, sabendo o que é trabalho e o que é calor, nós podemos chegar ao conceito da primeira lei da termodinâmica. Estabelece que a energia pode ser convertida de uma forma para outra, mas não pode ser destruída. Ou seja, a energia do universo é uma constante. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Sabendo isso, nós podemos achar uma expressão para essa energia. Essa energia será simbolizada com a letra U e a mudança de energia com um delta. O delta de energia será a soma de todas as formas de energia trocadas, que para a nossa explicação simplificada será apenas o trabalho de expansão ou compressão e o calor. Então, qualquer uma dessas é a expressão da primeira lei da termodinâmica. A energia do universo é uma constante, ou delta U é igual a W, trabalho mais calor. Bem, sabendo isso, nós vamos analisar agora os sinais. Nós já falamos que o trabalho de expansão era negativo, esse é o trabalho realizado pelo sistema. Quando o sistema entrega calor para o que está em volta dele, que vamos chamar de vizinhança, então calor absorvido pela vizinhança, entregue pelo sistema. Isso significa o quê? Que o sistema estava a uma temperatura maior que a vizinhança, então entregou calor. Essa quantidade de calor será negativa também. E então significa que o sistema perde energia quando faz trabalho de expansão ou quando entrega calor para a vizinhança. E ao contrário, quando é feito o trabalho sobre o sistema para comprimir o sistema, ou entregue calor para o sistema ganha energia e os sinais serão positivos para calor ou para trabalho, segundo corresponder. E por isso eu falei no início que nós colocávamos aquele sinal menos na definição de trabalho para que ficasse com esses sinais no seu cálculo, que são os sinais
intuitivos. Perde energia, negativo. Ganha energia, positivo. Finalmente, então, chegamos a outra definição. Da mesma forma que definimos que ΔU é trabalho mais calor, podemos definir uma nova função termodinâmica chamada de entalpia, que se indica com a letra H, e dizer que essa função é U mais pressão volume. Claro que se eu coloco deltas, aqui será delta H igual a delta U mais delta de pressão vezes volume, ou P delta V mais V delta P. O que eu queria mostrar aqui a vocês é que teremos dois tipos de funções. A energia interna, que se indica com U, e a entalpia, que se indica com H, será um tipo de função. O trabalho, que se indica com W, e o calor, que se indica com Q, será outro tipo de função. A energia interna e a entalpia são funções de estado. E se chamam funções de estado porque o valor da mudança de ΔU e de ΔH para um sistema que passa do estado inicial ao estado final depende apenas do estado inicial e final. Não depende de como o processo foi feito. Qualquer processo que leve de um dado estado inicial a outro estado final, se esses estados iniciais e finais são iguais ao de outro processo que aconteceu de outra forma, terão os mesmos valores de ΔH e ΔU, o que aconteceu da forma de uma tal forma e o que aconteceu de outra forma. Já o trabalho e o calor não são funções de estado. Por quê? Porque elas dependem de como o processo está sendo feito. Em um exemplo simples, se eu vou do estado A ao estado B em forma reversível, ΔU e ΔH terão um valor. Se eu vou em forma irreversível, terão exatamente o mesmo valor que de forma reversível. Porém, o trabalho e o calor não terão o mesmo valor e dará outra coisa, que já iremos calcular caso a caso. Vamos detalhar um pouquinho melhor o problema do calor. E vamos fazer para gases, então vamos trabalhar com o número de moles e com capacidades caloríficas molares. Então, podemos escrever essa equação. Calor é igual ao número de moles vezes capacidade calorífica molar vezes ΔT, ou dizer que a capacidade calorífica molar é o calor dividido N ΔT. Se nós estamos trabalhando a volume constante, usaremos a capacidade calorífica molar a volume constante. E poderemos escrever que esse calor é o calor a volume constante. Mas vamos lembrar que a volume constante, o trabalho vale zero. Nós vimos isso no exercício. Então, o ΔU, que é igual a calor mais trabalho, se for ΔU para um processo a volume constante, o ΔU será igual ao calor a volume constante. Este calor que está aqui. Portanto, então vamos ver que calor e ΔU são iguais, só que apenas são iguais se o processo for a volume constante, porque se não for a volume constante, terá um termo de trabalho que terá algum valor. Podemos escrever então que ΔU é igual ao calor a volume constante, que esse calor a volume constante é NCV ΔT, certo?
vamos olhar isso com muito cuidado, porque vamos verificar que o calor é igual a NCV delta T apenas quando é a volume constante, ou seja, quando estes subíndices aqui estão mesmo. Calor a volume constante é igual a NCV delta T. Se o processo não for a volume constante, eu não vou poder calcular dessa forma. Porém, o delta U é função de estado. Então, o delta U sempre poderá ser calculado como NCV delta T, e isso irá simplificar bastante nossos cálculos, nos exercícios que iremos fazer um pouquinho mais para frente. A mesma discussão se pode fazer para o caso de que nós trabalhemos a pressão constante. E então diremos que a capacidade calorífica é o calor a pressão constante dividido em RT, ou que o calor a pressão constante é capacidade calorífica a pressão constante vezes N diferencial T. E iremos lembrar a definição dada há pouquinho de que delta H é delta U mais delta PV. Sendo que a pressão constante, este delta pressão-volume, ficará apenas pressão delta V. E este delta U é calor mais trabalho. Só que a pressão constante e para um processo reversível, como é que fica este trabalho? Menos P delta V, então este termo é cortado. Então o delta H irá resultar igual ao calor à pressão constante. Da mesma forma, então, que fizemos antes, vamos lembrar, então, que calor é igual a delta H apenas a pressão constante, uma coisa análoga ao que fizemos com calor a volume constante e delta U. E também, então, da mesma forma, irá resultar em que o calor a pressão constante é NCP delta T, se não for a pressão constante não, será igual, mas que nós poderemos calcular o delta H como NCP delta T, e isso nos irá ajudar bastante. Finalmente, então, iremos ver o conceito de processo adiabático, certo? Então, um processo adiabático é um processo no qual o calor é igual a zero, ou seja, não tem troca de calor. Portanto, delta U, energia interna, que é calor mais trabalho, fica apenas igual ao trabalho, porque calor vale zero. Fica dessa forma o seguinte: se o trabalho for de expansão, será negativo, certo? Então, se este trabalho é negativo, este delta U também será negativo. Se o trabalho for de compressão, o trabalho será de compressão, será positivo, delta U será positivo. Lembrando que delta U é NCV delta T, resulta que em uma expansão adiabática, que tem delta U negativo, a temperatura do gás diminui. E em uma compressão adiabática, que tem um trabalho positivo, o delta U será positivo e a temperatura do gás aumenta. Certo? Então, dessa forma, podemos comparar um processo isotérmico reversível e um processo adiabático reversível. Vamos observar que no processo isotérmico, como já foi mostrado no exercício 2 e no exercício 3, o processo acontece
por cima de esta linha da isoterma. Já quando o processo é adiabático, a temperatura para o processo de expansão diminui. Então, vamos mudar de isoterma. Nós vamos trabalhar isso em aulas futuras, porque se vocês apenas estão olhando esta figura e esta, mas ninguém desenhou para vocês as isotermas, terão dificuldades de distinguir uma figura da outra, porque elas parecem muito parecidas, de fato são. Então, ao longo dos exercícios, nós iremos discutir esses dois casos com bastante detalhe e também os casos em que o processo não seja reversível, ou seja, o caso de processo isotérmico irreversível e de processo adiabático irreversível. Com estes pontos, então, nós completamos a parte mais básica da primeira lei da termodinâmica e a partir de aí poderemos tomar exemplos mais complexos. Então, bons estudos para todos vocês.